Boa noite a todos. Só vou colocar aqui o fone, já vamos começar. Sejam bem-vindos na live delas. Vamos entrando. Deixa eu só arrumar aqui. Já vamos entrando, gente. Boa noite. Pronto, fixei o comentário. Já vou chamar a Mariam aqui. Deixa eu só colocar isso aqui, porque o fone fica melhor. Waleikum salam, Iris. Vamos entrando todo mundo. Sejam bem-vindos na live delas. Deixa eu adicionar a Mariam aqui. Espero que dê tudo certo. Waleikum salam, Jamile. Oi, tudo bem? Olá, Salam tudo e aleikum. você? Eu tô Waleikum bem, salam. graças a Ai, que Deus. ótimo. Que Tô legal, que muito feliz, tô bom. muito feliz. Eu também. Eu quero te agradecer por ter aceitado, topado, vir aqui falar, dar esse momento pra gente, que eu acho que é super importante esse diálogo. Uhum. E eu quero convidar a todos a assistir, sejam bem-vindos na live delas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Mária. Eu coloquei aqui o assunto de hoje, né? Porque eu sou sunita, a Mária é xiita. E aí a Gê, ela vai falar um pouquinho e sobre a viagem dela também para o Irã. Assim, eu acho que é super legal essa troca. Então, vamos começar. Se você quiser, Mária, fazer uma breve introdução, falar de você primeiro, quem você é, tal, fica à vontade. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários, a gente pode ir interagindo conforme as pessoas forem perguntando alguma dúvida, tá? Então, Uhum. seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, porque eu acho mega importante, né? A gente tem muitas pessoas nos representando, graças a Deus, muitas blogueiras muçulmanas. Só que às vezes eu comento que existe uma falta de uma blogueira muçulmana xiita, porque a gente tem poucas, entendeu? Os xiitas são minoria dentro da religião muçulmana. Mas então vou começar falando um pouco sobre mim. Meu nome é Mariam, eu sou filha de libanês, mas eu sou brasileira, nasci no Brasil, estou sendo criada aqui. Minha mãe ela é brasileira também, só que os pais dela são muçulmanos e são libaneses, então eu fui criada dentro do ambiente muçulmano, vamos dizer assim. Eu já nasci muçulmana. Só que eu acho fundamental a gente sempre buscar saber mais sobre nossa religião, nossa vertente, porque sendo criada dentro de uma escola muçulmana e tendo os pais muçulmanos, às vezes algumas coisas são no automático, sabe? Então, Sei. eu sabia que tinha que rezar, que tinha que fazer jejum, mas por que eu tinha que fazer isso? Então, quando eu cresci, eu fui aprendendo pouco a pouco por que eu tinha que fazer as coisas, como eu tinha que fazer, qual era a real diferença entre xiitas e sunitas, porque eu sabia que existia uma vertente diferente, mas eu nunca soube por que de existir uma vertente diferente. Aí eu fui aprendendo, perguntando para os meus pais, conversando com líderes religiosos, sheiks, né, pessoas que sabiam mais sobre o assunto. E aí foi incrível, porque eu fui descobrindo o mundo através dos meus olhos, da religião muçulmana através dos meus olhos. Eu acho que isso é algo muito bonito. A gente fala tanto que as pessoas têm uma visão de deturpada da religião, né, que oprime e tal, não sei o Sim. quê. Mas eu tava lendo antes de fazer a live, e aí é um livro incrível que fala mais sobre a vertente xiita e que o nosso objetivo dentro da religião muçulmana é ser feliz, né? A felicidade, não Com é certeza. obrigatoriedades, é ser feliz. Se eu sou feliz usando hijab, então graças a Deus, que bom que eu me identifico, que eu realmente estou bem com isso, né? Sim. Enfim, mas é basicamente isso. Eu faço relações internacionais, eu estou no meu segundo ano de faculdade, eu tenho 19 anos. Que legal. Assim, eu faço relações internacionais justamente porque eu gosto muito de conversar sobre religião, sobre política, eu gosto de estar engajada. E quando eu visitei o Irã também, eu ainda me interessou mais, porque eu visitei antes de eu entrar na faculdade. E aí despertou mundos novos, porque o Irã é um país majoritariamente xiita, né? Uhum. Então,
Foi incrível conhecer a rotina das pessoas com a religião, porque a gente vive num país ocidental. Então, a Sim. gente cria a nossa própria rotina. A gente, por exemplo, quando você estuda ou trabalha, se você tem a oportunidade de rezar, levar seu tapetinho, ou mesmo se você não consiga encontrar um cantinho, parar para rezar, você vai ser visto diferentemente das pessoas. Claro que tem gente super aberta que vai deixar, não, tudo bem, sabe? Toma esse cantinho, toma esse espaço para você poder praticar a sua religião. Mas eu acho uma cena que eu nunca vou esquecer é de eu no aeroporto do Irã e eu lembro que tinha dado o horário da reza e dentro do aeroporto você tem um lugar separadinho, uma sala separada para as pessoas que estão viajando parar aquele momento e rezar. Isso eu achei assim surreal, para mim foi o auge. Outro Sim. momento muito legal também, que foi a viagem que eu fiz para o Irã, eu fiz com a minha mãe e com minha irmã. Foi um momento Sim. que eu vi mais de 20 mil pessoas reunidas rezando ao mesmo tempo a reza de sexta-feira. Eu fiquei, caraca, que insano pensar em mundos totalmente diferentes. E que legal, né? Que a gente tem essa Que bom. oportunidade. Que bom que as pessoas nos ouvem hoje em dia. Então, por isso, quando você me chamou para lá, eu falei, com certeza eu vou fazer com você e vai ser uma honra. Ai, que Enfim. ótimo. Eu, na verdade, eu chamei mesmo porque eu acompanhei sua viagem no Irã, assim. Eu sempre quis saber mais, assim, porque eu vejo que você é super, assim, brasileira, né? No sentido de engajamento mesmo daqui das nossas questões, assim. Aí eu sempre fiquei pensando, eu falei, nossa, que fantástico, ela é xiita e, assim, é muito mergulhada, né, nas nossas questões, assim. Mas você é brasileira, é claro. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, nossa, mas eu acho que ela é libanesa, será que ela nasceu na religião? Como que é? E aí eu fiquei super curiosa. E realmente lá na sua viagem, assim, eu vi que você se emocionou por estar junto com a sua família também, né? Uma coisa que você viajou com sua irmã, com a sua mãe. Então, assim, entre mulheres, uma viagem de mulheres, né? E como que foi essa coisa lá? Assim, só tava vocês três mesmo de mulheres ou era um grupo com outras pessoas? Como que foi isso, assim? Essa coisa de estar lá com a sua família. Então, quando, assim, a minha mãe, por ela ser, ter nascido no Brasil, ser mais, sabe, ter contato maior, teve um contato maior com a cultura brasileira do que meu pai, a minha mãe sempre entendeu que eu teria muitos amigos brasileiros porque eu fui criada em Foz do Iguaçu, na verdade, né, eu fiquei até meus Uhum. 14 anos em Foz do Iguaçu, eu sempre tive contato com a comunidade árabe, nunca tive contato com a comunidade brasileira. E aí, assim que eu me mudei para São Sim. Paulo, eu estudei em escola pública. Então, o Uhum. baque de realidade foi muito grande para mim. E aí eu comecei a conhecer a diversidade, sabe? E as pessoas começaram a conhecer a Sim. diversidade comigo. Então, ter ido para a escola pública, ter feito o cursinho, estar na faculdade, me permitiu conhecer muitas pessoas e conhecer muito da cultura brasileira a fundo, sabe? Estar engajadas Uhum. nas nossas pautas da sociedade brasileira, nas pautas da sociedade árabe que existem e que as pessoas falam muito pouco. Sim. Enfim, e a minha mãe sabe disso, a minha mãe, inclusive, me apoia muito, porque ela Que acha legal. que eu sou uma pessoa que sou muito determinada nos meus pensamentos, que eu pesquiso muito, eu acho isso muito importante. Então, ela me apoia muito, isso é muito importante para mim. Aí, a história da viagem começou quando a minha mãe foi morar no Líbano, ano passado, ano retrasado. Ela foi Uhum. morar no Líbano. E aí eu continuei morando no Brasil por conta dos estudos, aí por algumas coisas ela acabou voltando, mas enquanto nesse período que ela morou durante um ano mais ou menos, ela falou: "Ah, vem pro Líbano pra gente poder se ver". Só que eu ia mais ou Legal. menos na época do meu aniversário. Ela falou: "O que você quer de presente?" Eu falei: "Ai, mãe, pra ser bem sincera, eu queria uma viagem de 18 anos. Ah, que legal. Aí ela falou, mas você quer que tipo de viagem? Eu falei, meu sonho é fazer alguma viagem religiosa. Ela falou, então você quer ir pro Irã? O Irã é um país incrível, ela já tinha ido, ela me convidou, me convidou não, tinha me contado, aí ela falou, você Uhum. quer ir pro Irã? Eu falei, quero. Aí, de quebras, meu pai falou, então tudo bem, te mando pro Iraque também, porque vai ser quase o mesmo valor e vai pros dois. E aí ela falou com quem que você quer ir? Eu falei, com as pessoas mais importantes pra mim, minha irmã e minha mãe são minhas referências como mulheres. E aí eu falei, quero com vocês duas.
Dito e feito, eu fui em janeiro, mais ou menos, começo de fevereiro. E aí eu fui com passaporte brasileiro, inclusive, eu nem entrei com passaporte libanês, eu entrei com passaporte brasileiro, foi muito tranquilo. As pessoas iranianas são muito receptivas. Se você conta que você é brasileira, eles ficam, não acredito! Aham. Tipo, existe muçulmana no Sim. Brasil? Aí Sim. você fica assim, e tipo, é muito louco porque você sente que as pessoas que são muçulmanas no Brasil acabam tendo uma fé, não digo que maior, porque eu não gosto de comparar a fé dos outros, mas elas acabam Uhum. estando mais engajadas na fé do Aham. que pessoas que estão, sabe, acostumadas com uma sociedade totalmente diferente. Totalmente. E Aham. aí, e aí meu, é muito, muito louco você ver e tal. E aí eu fui num grupo de pessoas, não foi só nós três. A gente, eles chamam em árabe de Habli, que é tipo um grupo mesmo, que vai com guia turístico, mas esse guia turístico é um sheik, porque é ele que vai fazer as rezas, ele que vai fazer as orações, tudo junto. E aí a gente fica uma semana, e aí uma semana que você paga certo valor e você vai para todos os lugares religiosos. Eu Olha fui que legal. pro santuário do Ali Rida. O Ali Rida, ele é um dos sucessores do profeta Maomé, dentro da religião muçulmana xiita. A gente tem 12 Uhum. sucessores, e ele, se eu não me engano, é o sétimo ou oitavo. Aí você fui pro santuário dele e da irmã dele, que se chama Saída Fátima Massuma. É Seida porque ela era uma mulher santa, pura, tinha uma fé muito grande, Certo. honesta. Então ela foi dada, esse termo foi designado a ela. E aí a gente foi no santuário dos dois e, meu, é incrível o cuidado, a Que legal. higiene, a cultura do país. Uma cena que eu lembro, assim, que nunca vai sair da minha mente é quando a gente estava dentro do santuário rezando, né? A maioria do grupo era de mulheres, acho que tinham 3, 4 homens, e vai todo mundo junto. Mas maioria é sempre mulher. E aí eu lembro que as mulheres estavam enfileiradas assim para rezar e tinha uma mulher iraniana do meu lado. E aí a criança estava chorando, 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 chorando. O que a gente imagina? Atualmente, uma mãe dá um tablet pro filho, o filho fica lá com o tablet, com o celular, tudo tranquilo. Eu lembro que ela abriu, Uhum. ela pegou um livrinho, em quadrinhos, abriu e começou a ler pro livro dela, só que o livrinho explicava sobre a Revolução Iraniana, o que tinha sido a Que Revolução Iraniana. máximo. E, meu, é simplesmente incrível porque eles são muito apegados à cultura, eles têm muito orgulho da cultura deles, eles têm muito orgulho de tudo. Então, você vê as pessoas lendo, você vê muitos museus, você vê muitas homenagens, paredes pintadas. A cultura do Irã é Sim. sensacional. A comida, confesso que me fez passar um pouco mal, mas a cultura É. é Ai, que incrível. legal. Foi assim, Que uma experiência de legal. outro Que mundo. Você bom. sente uma energia incrível. Quando eu fui pro Iraque também, a energia das pessoas do Iraque me fazia. Eu chorava de. Eu não sabia porque eu chorava, mas eu chorava muito, muito mesmo. Quando eu ia para cidades onde tinham acontecido tudo, as batalhas religiosas, as histórias, porque eu sempre ouvia muito, eu ouço muito, sempre ouvi muito de Sheik, eu Uhum. ouvi muito da minha mãe. Só que quando você vê aquilo na sua frente, de verdade, Acontece. Aham. acontecendo, você fala, caraca, eu acredito nisso. E aí é incrível, Aham. incrível, é simplesmente maravilhoso. Ai, que legal. Meio que te completou, assim, né? Porque você só lia, né? E lá você realmente fez o turismo que falava de todas as histórias, né? Uhum, E das batalhas, enfim, do que você falou, que para mim é super novo, eu não sei nada mesmo. Tanto que a gente já vai direto ao ponto, então eu vou te perguntar uhum. qual que é essa corrente do Islã, né? E também lembrar você, né? A gente estava até conversando antes da gente marcar o dia da live, né? Porque me incomoda muito as pessoas também falarem assim, nossa, você é xiita demais, sabe? E, cara, isso é do Islã. Eu sou muçulmana e Uhum. xiita também é muçulmana, e assim, me irrita essa coisa de radical. Enfim, a gente sabe que se for para comparar radicalismo, existe nas duas correntes, né? O radicalismo vem do homem, do ser humano, então, e tem em todos os lugares, né? Então, me irrita esse termo que é totalmente pejorativo e totalmente negativo, né? Então, eu queria falar
queria perguntar para você essa questão mesmo e como que é essa diferença, essa corrente diferente, essa vertente, como você tinha falado, né? Então, a primeira vez que eu vi as pessoas, ouvi, né? Porque, como eu disse, eu vim de uma sociedade árabe de Foz do Iguaçu, então as pessoas normalmente não usavam o termo xiita pejorativamente, mas a primeira vez que eu vi foi num post da Xuxa, inclusive, falando que alguma coisa era muito xiita. Eu pensei, como assim muito xiita? Aí eu percebi, muito extremista, muito radical. Aí eu falei, mas não, né? Bem pelo Não. contrário, mas não, bem pelo contrário, a gente tem o uso do nosso livre-arbítrio para o que a gente quiser. Então, eu achei que usaram de uma forma bem ofensiva, mas está no vocabulário. Xiita, na verdade, significa seguidores de Ali, né? Porque Uhum. existe, é justamente por causa disso que existe a diferenciação entre xiitas e sunitas, por causa da sucessão do profeta Maomé. Então, quando o profeta Maomé ele estava voltando de uma peregrinação da Meca, do Hajj, o anjo Gabriel desceu para ele numa cidade chamada Hadir e falou para ele, Maomé, você precisa eleger um sucessor para você. E nessa Uhum. época, o genro dele, e primo ao mesmo tempo, o Imam Ali, ele estava com ele e ele foi eleito o sucessor por causa da coragem, bravura. Ele sempre acompanhou o profeta em tudo, ele conhecia a religião a fundo e ele casou com a filha do profeta Maomé, a Saída Fátima. Então ela também teve um papel fundamental. E, Certo. enfim, eles casaram e tiveram 3 filhos, 2 homens e uma mulher, o Imam Hassan, Imam Hussein e a Saída Zainab. E aí teve uma batalha em Karbala, que é o nome de uma cidade, entre o Imam Hussein e os sunitas, porque existia uma disputa, né, uma concorrência pelo califado, porque mesmo o Nabi Muhammad falando que a linhagem se daria pelo Imam Ali, os sunitas acreditam que a linhagem tinha que ser eleita democraticamente, se eu não me É engano, isso. tem que ser eleita democraticamente, e foi, eu acho que o Abu Bakr que foi eleito, agora eu não lembro exatamente dessa... Sim, são três califas, a Abu Bakr, a Omar e mais um que me falha a memória, quem puder me ajudar aí e Eu que acho que o saiba. Othman, eu não Sim, sei. Mas, aham, enfim, foi eleito esses califados, mas para os xiitas seria uma malha a sim. continuação da linhagem. Ah, E que é o primo, aí, que é o isso, primo do primo do profeta profeta Maomé e genro Muhammad. dele. Aham, E aí certo. a gente acredita no Ahlul Bayt. Ahlul Bayt em português quer dizer a família, a casa, a família de casa, a descendentes do profeta Maomé diretamente, consanguíneos. E então, a gente acredita nisso, mas pelo Entendi. fato. Aí aconteceu desavenças entre califados, porque o Imam Ali foi morto, né? Ele morreu por causa. Ele levou, acho que uma espada atingiu as costas deles enquanto ele rezava, e aí ele Uhum, faleceu. E aí quem daria a sucessão a ele seria o Imam Hassan alayhi salam, que é o filho dele mais velho, mas ele também morreu envenenado, inclusive por. Acho que a mulher dele era filha do Abu Bakr, alguma coisa assim, mas ela tinha alguma ligação com os sunitas, mas ele morreu envenenado. E uhum, aí, depois disso, vinha a filha dele, Saída Zainab e o Imam Hussein. Enfim, aí o Imam Hussein, ele teria... Por que que aconteceu a guerra de Karbala? O Imam Hussein, ele estava lutando contra a tirania. Porque, assim, na uhum, época existia muita corrupção, muita opressão das uhum. pessoas. Então, não existia liberdade religiosa, por exemplo, para os xiitas serem quem eles fossem ser, por exemplo. Aham, Então, por sim, no que causa eles disso, acreditavam, né? isso. Então, por causa Falar disso, livremente do que eles acreditavam, entendi. Uhum. exato, exato. Porque quando você fala livremente, eu sou o neto do profeta Maomé e a sucessão é minha, as pessoas vão se incomodar e quem tá no poder se incomoda. Hoje em dia, até hoje em dia é assim, né? Quando você Sim, fala sim, que alguém que verdade. está no poder está errado, você está questionando alguém que está no Pronto, poder, sim, pronto, é um motivo para te oprimirem. Então, sim. ele questionou isso, e aí houve a Batalha de Karbala, que estava na maioria sunita, e aí quase todos os homens, na verdade, xiitas morreram,
Menos o filho do Imam Hussein, que a gente chama Ali. O nome dele era Uhum. Ali. E aí ele não faleceu porque ele estava doente, então ele não podia ir para a guerra. E então ele acabou sobrevivendo e ele continuou com a linhagem de sucessão. Só que quem falou sobre a guerra, quem contou sobre a guerra foram as mulheres e foi a irmã do Imam Hussein, a Sayyida Zainab alayhi salam. Porque, tipo assim, muita gente acha que a mulher não tem um papel fundamental no Islã, mas ela tem. Isso começa desde com a Sayyida Khadija, a mulher do profeta Maomé, vai até Uhum. a última mulher muçulmana. Porque a gente tem um peso muito maior nas costas por causa do hijab, por causa como eu vou dizer, da visão, né, da influência midiática, da visão que as pessoas têm por fora. Também que a Zainab, Sim. adorei. Então, a Uhum. Saída Zainab, ela influenciou na questão de quando acabou a guerra de Karbala, eles foram até o líder que aconteceu, tudo tal, eles foram até o líder e ele foi questionar, né? Assim, se você acredita tanto no seu Deus, ele estava falando para a Saída Zainab, se você acredita tanto no seu Deus, como que você acredita num Deus que fez o seu irmão morrer? Como você acredita num Deus que matou toda a sua família? Hum. Aí ela vira e olha assim pra ele: eu acredito em tudo que Deus faz, se Deus fez era porque tinha que acontecer. E eu não vejo nada além de beleza em tudo, além de beleza em tudo isso que aconteceu. E quando ela Ai. disse, ela contou a história de Karbala, e ela contava a história do avô dela, que é o profeta Maomé, da mãe dela. E aí isso acabou com que o xiismo se espalhasse muito. Hoje em dia a gente tem Uhum. aproximadamente 500 milhões de xiitas. E, meu, é incrível como as pessoas são muito conectadas à fé com a família do profeta Maomé, porque, por exemplo, existe um período do ano que a gente chama de Ashura, que são os 10 dias de luto que a gente fica pelo Uhum. Imam Hussein alayhi salam, Sim. pela Batalha de Uhum. Karbala. E aí, nesses 10 períodos, mais de 20 milhões de muçulmanos vão até Karbala pelo Imam Hussein. Fazem essa Uhum. peregrinação até o Karbala. Então, além do Hajj, a gente tem a ida a Karbala. A ida a Karbala não é obrigatória. Você vai se você quiser, se você tiver condições, tanto financeiras, físicas. Mas eu fui para Karbala e eu vou falar para você, eu não vou falar, é uma energia. Eu pisei em Karbala, as lágrimas começaram a cair no meu rosto, porque quando eu ia para Ashura, quando eu vou para Ashura aqui em São Paulo, na mesquita, ouvindo o Sheik falar já me sensibilizava demais. Só que Sim. os sheiks dão muitos detalhes da batalha. Hum. Então você ouve, cada dia você ouve sobre alguém que estava junto ao Imam Hussein, né? São os amigos, as famílias, as pessoas que estiveram junto a ele. Então todo dia é uma história, né? Ele contando a Uhum. história, parece que passa um filme na sua cabeça, parece que você viveu junto com ele. Enfim, e aí além disso, de toda essa questão, a gente também tem a questão que os xiitas, eles são distintos de uma maneira que a gente tem uma jurisprudência, se não me engano, uma jurisprudência islâmica. A gente tem, como que é? Ulama, eles chamam sábios. Sábios que fazem interpretação de como a gente deve agir dentro da sociedade, dentro da Uhum. civilização islâmica, vamos dizer assim. Então, um exemplo é o Muhammad Hussein Fadlallah. É um ulama, acho que ele já faleceu, se não me engano, mas ele foi, por exemplo, a favor, ele fala que as mulheres podem pintar as unhas. Então, pintar as unhas é algo lícito, que não é proibido. Ele faz essa interpretação da Sharia mesmo, das leis islâmicas. Por exemplo, Aham. tatuagem. É tatuagem porque ela fica embaixo da pele, então não vai interferir na nossa ablução, né? Quando a gente faz o wudu para poder fazer a reza. Então é bem Uhum. interessante a gente saber. E sendo que nos sunitas não, né? Vocês têm o taqlid. Taqlid que é Não. a imitação, a seguir a sunna do profeta Maomé. E para os xiitas a gente tem Isso. essa outra É interpretação, e é isso bem que eu, legal. é isso que eu ia te
Isso que eu ia te perguntar. Segue Sunna? Segue as práticas do profeta Mohammed? Então, a Vocês Suna acho seguem? que é vista de uma forma diferente pelos Diferente. xiitas. Uhum, Isso, é vista de uma forma uhum, diferente. A gente segue o Corão, mas a gente tem livros escritos pelos sucessores do profeta Maomé também, que vão ajudar a gente a resolver questões que às vezes a gente não consegue interpretar no Corão, entendeu? entendi. Mas é bem Uhum, legal. O Zona Madin tem que ter todo um processo de ensino. Inclusive, eu fui para a cidade onde eles formam sheiks no Irã, que é em Qom. É incrível, porque você anda, tipo, são vielinhas dentro de Qom, e nas vielinhas cheio de shakes, cheio de livros disponíveis para você ler. É olha que muito legal. legal. E os hadith, então, vocês não acreditam por autênticos, não acreditam na transmissão, e sim em outros livros que ajudam a interpretar ou a observar se é autêntico ou não pela corrente de transmissão dos hadith. Então, existe um outro livro, uma outra jurisprudência, é isso, dos hadith. Isso, Existem existe uma outros interpretação. livros, né? Isso, uma interpretação diferente. Inclusive, um deles se chama Mafatih Jinan, onde tem vários escritos de leituras que a gente pode fazer durante períodos importantes. É bem legal, é escrito pelos Entendi. sucessores, então a Entendi, gente é acredita diferente. nisso. Uhum. Legal. Enfim, mas por história mesmo, eu Uhum. convivo com muitos sunitas, em Foz do Iguaçu principalmente. E é incrível como a gente Sim, consegue trocar uma ideia muito grande, como a gente consegue ter uma amizade, um companheirismo. sim. As Até pessoas que porque, mais estavam Maria, comigo é eram só para sunitas. você acredita nos pilares. Aí cortou. Aí voltou agora. Cortou. Para deixar claro, né, que nós somos muçulmanas, a gente segue o Islã, a gente tem o Alcorão como livro sagrado, não existe ramificações do Alcorão, né, o mesmo Uhum, Alcorão. Pode se rezar na mesma mesquita, né? Então, assim, é só realmente uma interpretação ou, né, um segmento, uma vertente mesmo, como você tinha falado, mas é um segmento de uma história, né, diferenciada, né? A gente foi para cá e vocês foram para lá no sentido da história, mas assim, na condição de pilares da fé, pilares da religião, vocês acreditam na mesma coisa que os sunitas, sim, né? Então exatamente. é a mesma coisa. A base da religião é a mesma, né? Não, a base Sim. sempre é a mesma, né? Legal. E as pessoas estão perguntando, algumas pessoas que eu vi, tem uma pergunta, o porquê de rezar na pedra, com a testa na pedra, né? Uhum, E mais uma pergunta que eu vi também, se existe alguma idolatria, no sentido de ter uma imagem que vocês uhum. veneram, ou que seja uma simbologia muito grande para vocês, assim. Assim, como todas as vertentes do Islã, a gente não pode idolatrar uma imagem, né? Isso é pecado e Uhum. tal. Existem, Ótimo. com certeza, artes que vão tentar Uhum. demonstrar, mas você nunca vai saber como é o exato. Eu digo que o que existe dentro da vertente xiita é um amor muito grande pela família do profeta e pelas ações deles. Porque todos Entendi. são conhecidos pelas bondades, pelas ações. Como o profeta era muito conhecido pelas ações dele. Uhum. Então, idolatria, acho que não. Existe alguns lugares do mundo que, por exemplo, quando é a Ashura, quando é esse período de luto que a gente fica, os 10 dias de luto que a gente fica, pessoas que se autoflagelam para sofrer junto com o profeta. Mas muitos sheiks dizem que isso não é recomendado, você fazer a autoflagelação, de bater nas costas, bater no Entendi. peito, porque isso vai te machucar e não necessariamente vai demonstrar toda a sua fé. É claro que vai mostrar que você tem um amor muito grande por aquilo, mas você idolatrar alguma coisa é errado. A gente tem que temer a Deus, amar a Deus, e é isso. Como Entendi. a vertente Sunnah. E a questão da pedra é que a gente também não idolatra a pedra em si, ela vai servir. Normalmente essas pedras, elas vêm
Elas vêm do Irã, do Iraque, desses lugares sagrados, sabe? Mas é só para reza, para direcionar a reza, esse tipo de coisa. Não tem necessariamente um significado específico de idolatria que a gente precisa ter a reza. Inclusive, se você não tiver a pedra de reza para rezar, você pode rezar num guardanapo limpo, que esteja limpo. Então, não existe a idolatria, mas, por exemplo, na Arábia Saudita, minha mãe foi uma vez para Meca, ela foi rezar, e se você é xiita e coloca a pedra para rezar, não pode. Dentro da Arábia Saudita, dentro da Meca, não pode, porque é um país sunita, né? Entendi. Inclusive, um dos netos do profeta Maomé está enterrado lá, que é o Imam Hassan, mas ele não existe o santuário para ele. Mas no Iraque, Mas no Irã, existe. Mas aí o Hajj para o xiita é um pouco diferente por conta desse, por ele estar enterrado lá, ou não pode fazer nada também? Como que é essa coisa para o xiita fazer o Hajj? Tem alguma coisa diferente? O Hajj não, é a mesma coisa também. A É a mesma coisa. peregrinação, você dá Então, 7 voltas, é a mesma coisa. então, por Ali estar enterrado lá, acaba que não faz nada. Não, então, onde o Imam Hassan está enterrado é na Arábia Saudita, Hassan. não sei o lugar exato, só que o Imam Ali está enterrado no Iraque, em Najaf, no Iraque, é Tá, entendi. uma das principais cidades, não sei se é economicamente não, mas religiosamente dizendo, no âmbito religioso, é uma das mais importantes, inclusive existe um cemitério islâmico lá que é um dos maiores. Mas diferenciação em conta da peregrinação não existe, mas é importante a gente fazer a peregrinação obrigatório, né? Caso a gente tenha como você falou, a gente nas coisas básicas, reza, jejum, o zakat, né? Não existem, nos 5 pilares da religião muçulmana não existem diferenciações. E a gente pode rezar em qualquer mesquita. Inclusive, a minha mãe, meus avós me contam muito que desde que eles moravam aqui no Brasil, eles iam para mesquitas sunitas rezar porque não existiam mesquitas xiitas ainda. Então, é tranquilo. Entendi. E você tem alguma parte da história, ou até mesmo por experiência própria, alguma diferença, assim, uma divisão entre sunita, xiita? Aqui é aberto, tá? Pode falar, assim, que eu quero aprender mesmo, porque eu nunca tive realmente contato com uma xiita, assim, de rezar, de conhecer. Aqui na minha cidade são poucos muçulmanos, mas eu sempre tive essa dúvida se existe essa diferenciação. Por exemplo, o sunita vê um xiita, ai meu Deus, que medo, ou que ai, não é, ai. Você já sentiu isso? Por experiência ou porque outras pessoas falaram para você alguma coisa, seus avós? Como que é? A minha avó, ela nasceu no Líbano também, na parte de mãe, só que ela, desculpa, teve um contato maior com a comunidade sunita. E as melhores amigas dela, que ela saía para bater perna, para conversar, para tudo, são sunitas. Inclusive, a melhor amiga dela e a neta da melhor amiga dela é minha melhor amiga. E aí, tipo, a gente conversa muito sobre isso. Existem, sim, diferenciações. Só que o mais interessante é que existem muitas pessoas que são sunitas, mas que acreditam na família do profeta Maomé. Então, você ser um não anula o outro. Entendeu? Então, elas acreditam na sucessão da família e na importância do papel da família do profeta Maomé. Mas, tipo, em relação a eu ver, a meu olhar para os sunitas, acho que as pessoas são muito receptivas se elas sabem conversar. Como todos os lugares, existem pessoas que vão ser mais radicais, que não vão aceitar, que só aquilo é certo para elas. Só que muitas pessoas que estudavam comigo no colégio, que são muçulmanos sunitas, são muito abertos para isso. Ou eles tinham uma visão... ou é 880 ou indiferente. Ou acredita muito também na família do profeta Maomé, ou não acredita nada, ou é indiferente acreditar ou não para eles. Eu te fiz essa pergunta porque tem a Samara aqui, ela é brasileira, revertida, e ela é xiita. E ela disse que falta muito pra gente que somos sunitas, né, a aprender
essa parte do xiismo. Por isso que eu te perguntei, porque às vezes, se você, né, você contou várias ótimas experiências, alhamdulillah, graças a Deus, né, que não teve nada assim muito conflitante, né, e você colocou os seus pontos, mas eu acho que às vezes, se tem alguma coisa, algum receio, é por falta de informação. Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas é xiita, aí tem aquele termo horrível aqui do Brasil que a gente usa para radical, a pessoa fica com esse negócio na cabeça e daí não quer se aproximar porque já colocou algo, né? Já foi ensinado ou já foi colocado um preconceito e que acaba por falta de informação, porque eu acredito muito nisso. A pessoa tem um medo, um receio de se aproximar por causa da falta de informação, né? Então, a falta de conhecimento faz com que a gente fique muito preocupada porque a gente não conhece. A partir do momento que a gente conhece, por isso que no Islã é muito importante essa coisa do conhecimento, né? Então, nada mais justo que te trazer aqui para a gente conhecer mais. Uma coisa que você falou super legal, que um não anula o outro, né? Então, assim, eu, enquanto sunita, eu acreditar na família do profeta, né? Nessas sucessões, um não anula o outro. Eu não vou ser xiita exatamente se eu acreditar que há essa família e tudo mais. É muito legal esse seu ponto, assim. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando mais. Aqui tem um monte de pergunta agora. Ninguém é tá. A Samara também colocou assim, ó, na mesquita xiita que eu frequento, ninguém é obrigado a usar a pedra. Então tem aquela coisa de alguns usam, outros usam, não é obrigado, é isso? É isso mesmo. Legal, ótimo. Eu achava que todos os xiitas, eles rezavam na pedra, exatamente. Eu acho legal. que por costume, por a gente já ter, você entra na mesquita, já pega cada um pega a sua pedrinha, vai rezar com a pedrinha, você já tem isso. Mas, por exemplo, você não tem a pedrinha, não tem problema. Contanto que o lugar esteja limpo, contanto que o lugar esteja higienizado, assim, Sim. você pode rezar. Uma coisa muito legal que você está falando de informação, de questão de acreditar, desacreditar, é uma coisa que é muito presente dentro da Ashura também, porque a Ashura é um evento muito marcante para os xiitas, é que a Ashura em si, o mártir do Imam Hussein, não foi só em questão a religião. Foi politicamente falando, a luta pelos oprimidos. Exato, tanto pela política quanto você dar voz para as pessoas, você ser, como eu vou dizer, ele buscava um objetivo muito maior do que um objetivo religioso. Por causa disso, quando as pessoas ouvem sobre a história de Karbala, quando as pessoas ouvem sobre o Imam Hussein, elas acreditam no Imam Hussein. Então, na época de Ashura, você vê muitos cristãos indo para Karbala para homenagear o Imam Hussein. Muitos sunitas indo para Karbala também homenagear o Imam Hussein, porque é algo maior, entendeu? Eu não acho que acreditar numa coisa, acreditar em duas coisas anula, uma vai anular a outra. Não, bem pelo contrário. Só vai acrescentar no nosso conhecimento, só vai acrescentar para quebrar os tabus, as ignorâncias, porque eu já tive muito também, principalmente quando eu mudei para São Paulo, eu tinha um tabu gigante com muitas coisas. Para você ter noção, era muito difícil eu ter contato com pessoas negras, o que sabe, surreal você pensar nisso, mas era difícil eu ter contato com pessoas do mundo LGBT, e aí quando eu comecei a ver que essas pessoas eram oprimidas, tanto quanto eu, em relação ao olhar das pessoas, né, porque as pessoas olham pra gente de uma forma diferente, seja de um olhar bom, seja de um olhar ruim, então eu comecei a perceber que eu tenho que dar voz para essas lutas, porque com certeza eu quero ser ouvida quando eu for falar da minha. Que lindo. Então, é o que eu acredito também. Então foi muito importante eu descobrir esse mundo novo. Então, quando alguém fala, eu sou sunita, posso acreditar na família do profeta Maomé? Com certeza. E agora eu tava lendo aqui sobre a visão de Aisha dentro da religião muçulmana xiita. Então, a gente acredita que Aisha foi, sim, uma das mulheres do profeta Maomé, depois da saída da Khadija, mas Aisha também era filha, acho que, do Abu Bakr, eu não sei de quem ela é filha, mas era filha de alguém que é sunita, né? Ela é também.
Mas é isso, a gente acredita nela, acredita que ela existiu, mas não num papel tão importante dentro da sucessão do profeta Maomé. É porque a Uhum, gente acredita mais na linhagem de sangue dele, do filho dele e tal. E é assim que funciona a linhagem, né? A linhagem vai de pai para filho, por isso que certo. a gente tem os filhos, os netos do profeta Maomé e por aí vai. E a gente, inclusive, tem 12. E o último é o Imam Mahdi, a gente chama... É Muhammad ibn Ali. Só que a gente chama de Muntadhar. A gente acredita que ele sumiu, ele desapareceu e ele vai voltar algum dia. É como Jesus, sabe? A volta de Jesus. Ah, é o que Ele... já perguntaram aqui. Ah, ótimo. Isso. Irmão É o oculto. Iman, é, isso que eu já ia até É, te perguntar. Então é sobre ele. isso, o irmão oculto, ele é sucessor do profeta Maomé. Ele é o último na Uhum, linhagem na linha de sucessagem. E ele sumiu uma vez quando ele era menorzinho, e aí ele voltou. Só que muitas pessoas estavam tentando matar ele justamente por ele ser sucessor da linhagem do profeta Maomé. E aí ele sumiu, Deus ocultou. Ele está presente até hoje em dia. A gente acredita que ele anda entre a gente, ele anda entre os muçulmanos, entre as pessoas. Só que ele é oculto pra gente. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue identificar quem é ele. E a gente acredita que ele vai voltar algum dia quando a injustiça já tiver tomado certo. tomado as pessoas, ele vai voltar para pôr a paz na terra. Então é basicamente. E a gente acredita também que Que Jesus vai Jesus, é voltar, isso que eu os ia te dois. perguntar. A gente acredita que Jesus vai voltar e acredita que ele vai ressurgir também, para estabelecer a Entendi. paz na terra. E é muito interessante você pensar nisso, né? Porque Uhum, a gente tem essa visão dentro de uma religião que é cristã, né? É católica, não sei se católicos em si, mas na cristã a gente tem a visão que Jesus vai voltar e na muçulmana também. A gente tem a visão que Jesus vai voltar e que o Imam Mahdi vai voltar. E isso é muito, exato. muito legal. Aham, sim, existe essa coisa porque assim, muitos cristãos, por falta de conhecimento também, acha que a gente não acredita em Jesus, né? Não sei se você com certeza você já percebeu Porra! isso, né? E aí, quando a gente fala, não, acreditamos em Jesus e que ele vai voltar e tal, e a gente fala similar, o que é similar, assim, algumas coisas, eles falam, nossa, eu não sabia, né? Tipo, Exato, muita gente parece que surpreende. muito, muito. Ah, que legal. Então, foi perguntado isso já, você já respondeu. Uma outra pergunta que quem tinha perguntado sobre isso aqui, sobre se existe alguma liderança nacional ou. Nossa, deixa eu ver aqui a pergunta de novo, passou muito. Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu passei, eu perdi. Se existe alguma liderança para os xiitas, se existe uma liderança mundial ou nacional para os Uhum. xiitas, foi perguntado isso. Então, a gente não tem, assim, líderes específicos, não, mas a gente tem muitas referências. Então, por Uhum, exemplo, o líder atual, que é o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, é uma referência. O líder do Hezbollah, o Said Hassan Nasrallah, ele é uma referência pra gente também. Então, uhum, a gente tem muitas referências, muitos imãs que são referências pra gente, mas um líder que vai juntar todo mundo seria esse que é o Imam Mahdi Ajalallah, que é porque ele que é a pessoa que vai voltar, que vai liderar todos os muçulmanos, tal, mas assim, que a gente siga hoje não, só os que interpretam mesmo, que são os ulama, os sábios. Então, assim, em questão disso não tem. Outra pergunta que eu ia ler aqui que eu acho muito interessante é se a gente reza 5 ou 3 vezes. As pessoas, uhum, ela leu que a gente reza 3. Então, o que acontece? Pelo menos para os xiitas, a gente tem 5 rezas também, que é a mesma coisa. Só uhum, que a gente faz a reza da manhã, 6 da manhã, mais ou menos, 5 da manhã. Agora eu não lembro exatamente qual o horário atualmente. uhum. Aí a reza da tarde, a gente pode fazer as duas juntas.
E a reza da noite, a gente pode fazer as duas rezas da noite juntas também, não necessariamente em horários diferentes. Então, por exemplo, eu tô rezando o Maghrib à noite, então eu posso rezar o Aisha junto, eu posso rezar os dois juntos, que tudo bem. Por isso que muita gente acha que é 3 rezas, mas é porque a gente pode Mas rezar em vocês juntam. 3 períodos. Isso, a gente junta, pode rezar em 3 períodos diferentes, não necessariamente 3 rezas diferentes. São 5 rezas em 3 períodos. Acho que deu para Que entender um legal. pouco Nossa, o contexto. sim, a dinâmica. Ou seja, continua sendo a mesma quantidade de orações, só que vocês juntam, né? Uma na outra. Uhum, exatamente. Entendi. A Gi tá falando assim, às vezes me pergunto a quem interessa essa divisão no sentido conflituosa. Já somos um grupo sitiado em várias partes do mundo, a união poderia ser a saída para muitas desconstruções. Exatamente. É o que a gente está fazendo. Eu, na verdade, quando eu comecei a seguir a Mariam, assim, eu nem sabia que ela era xiita, nem nada. E daí veio uma vez, porque ela tava respondendo algum story, e eu falei, cara, que legal, sabe? Eu não tive qualquer outro sentimento a não ser falar, poxa, que bacana, sabe? Porque a gente aprende muito, o mais importante é que nós somos muçulmanas, né? Então, assim, se você tá tendo dificuldade, né, de andar de hijab pela rua e que as pessoas vão falar que a gente é oprimida, que a gente é isso, aquilo, tudo que a gente já sabe, você tá passando pela mesma luta que eu, então por que eu não te aceitaria, Uhum. sabe? É muito, muito louco isso quando tem pessoas que pensam por esse lado, não, né? Tipo, vamos, né, dividir, segregar, enfim. Mas é uma coisa que eu queria falar, Maria, assim, o que me surpreende muito em você, assim, que eu gosto muito, sou sua fã, tal, você sabe disso, eu sempre comento suas Obrigada. fotos e as fotos da sua irmã também, é que, assim, eu nunca vi libanesas e muçulmanas nascidas, né, em berço islâmico mesmo, tão engajadas em questões sociais, sabe, do Brasil, assim, Uhum. você não tem medo de falar, de ir à rua, né, falar como eu me considero feminista, ir à rua para, né, pedir Protestar. direitos para isso, sabe? Ajudar pessoas, falar sobre a comunidade LGBT. Então, assim, são várias coisas que eu admiro muito, que às vezes eu, enquanto sunita, por conta, né, da comunidade ou por conta de alguma coisa, questões mesmo, né, externas, eu não consigo falar tanto, porque Uhum. sempre vai ter alguém ali, sabe, falando, não, você não tem que se envolver nisso, ou que, a nossa religião não fala isso, não prega isso, é bem complicado, né? Então, assim, eu gosto muito. E, assim, enquanto nós, brasileiras, e morando no Brasil, a gente não falar dessas questões sociais e meio que passar pano, a gente acaba não pedindo os nossos direitos também. Né? Porque se a gente não luta para o outro ter o direito dele, né? Não importa o que seja que ele esteja pedindo direito, mas é um direito Uhum. dele, enquanto eu não luto junto com ele, o meu direito também vai ser retirado ou não vai ser dado, né? Então eu acredito muito e eu acredito que você acredita nisso também, né? Então, em questão de engajamento político, tal, eu acho que nós duas assim somos bem, bem dessa Parecidas. parte, assim. E é bem Então, legal você vem falar isso que sua mãe super te apoia, né? E tá tudo bem, né? Porque eu até lembro um dia que você respondeu alguém sobre essa questão né, de morar no Ocidente e lidar uhum. com essas questões aqui, você até respondeu que minha mãe tá tranquila, minha família sabe que eu faço isso, tipo assim, dando um recado que assim, nem precisava tanto, né? Mas, enfim, que era importante, mas eu achei super legal. Então, existe questões assim também, né? Que Sim. Eu acho existe essa que coisa. uma coisa que me transformou muito foi ver a realidade dos Uhum, outros. Então, acho que isso foi o principal motivo para eu poder me engajar dentro das lutas sociais existentes hoje no Brasil, até mesmo políticas que eu apoio. uhum, É porque eu vejo as coisas muito de perto, acho engraçado, engraçado não, desculpa, acho importante, acho fundamental uhum, a gente ir atrás disso, porque a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, dos direitos dos outros, dos estudantes, porque eu sou estudante também, né? uhum. Eu sou mulher, então o que tem de errado eu ir protestar pelo meu direito de mulher? O que está errado de eu ir protestar
meu direito de estudante. Então, De muita estudante. gente já veio. Eu já recebi muita crítica, e eu sei, porque muita gente vem falar para mim que a sociedade árabe, a comunidade muçulmana fala de mim e do jeito que eu me expresso e do jeito que eu vou para protesto, inclusive pessoas da minha família. Só que o segredo para eu saber lidar com isso, além de não me importar com certeza, é ter uma confiança, uma base de confiança entre os meus pais, que são os mais importantes para mim. Então, eu vou para um protesto, eu viro falar: ah, mãe, ó, existe protesto XYZ que eu quero ir porque eu acredito nisso e tal. E minha mãe vira e fala para mim: com certeza, você acredita nisso, então vá protestar pelo que você acredita. E isso não vai interferir na minha questão religiosa, porque eu continuo sendo muçulmana e eu continuo protestando pelos meus direitos de muçulmana também. Sim. Então, enfim, eu acho que, inclusive, toda a minha família tem essa influência. Minha irmã é a mesma coisa, a minha irmã fala muito sobre isso. Eu sou um pouco mais engajada porque eu gosto mais dessa área. Só que a minha mãe, ela também é assim, por exemplo, com esse caso de coronavírus, ela buscou se conscientizar muito sobre o assunto para saber que atitudes ela devia ou não devia tomar. Eu falei para ela, assim, viu como você está se conscientizando sobre esse assunto? Qual a dificuldade da gente se conscientizar sobre os outros assuntos também? Não é Sobre porque... outros conflitos. Exato, não é porque eu não participo da comunidade LGBT que eu não vou dar o direito deles de serem o que eles quiserem ser. Porque a gente vive num país que é um estado laico, né? Então, eu quero ter direito de expressar minha religião como qualquer outra pessoa. E às vezes parece que existe um preconceito maior com religiões de matrizes africanas, candomblé, umbanda, do que o próprio Islã, sabe? Que é uma religião menor, porque as pessoas pensam, vem de uma linhagem monoteísta, tá? Não sei o quê. E aí acabam criando esse vínculo, mas ainda assim, uma religião extremista, ou não se dá um trabalho de procurar, de pesquisar, mas eu, por exemplo, quando eu tive contato com outras pessoas, eu transmiti isso do Islã, eu desconstruí a ideias, inclusive tem muitos amigos e amigas minhas assistindo a live, que desconstruíram a visão deles sobre a mulher muçulmana, sobre a religião em si, mas que também me fizeram desconstruir várias ideias, porque eu não fazia ideia de como funcionava o espiritismo, não fazia ideia de como funcionava algumas religiões, que eles me explicaram. Eu pensei, poxa vida, né? Não é tão difícil a gente abrir os nossos olhos e abrir as nossas mentes. Por que as pessoas acham isso que é tão errado? Por que eu não posso ter uma opinião sobre isso? Eu devo ter uma opinião sobre isso. Eu devo me posicionar, porque assim a gente consegue chegar a justamente a união, né? Não necessariamente união de todo mundo ser a mesma coisa, mas todo mundo respeitar todo mundo. Exato. Você colocou um ponto que se deve se posicionar, e é verdade, né? O Islã, ele recomenda, ele incentiva a pessoa a se posicionar em qualquer... quando o direito está sendo... aquela pessoa não está tendo direito, ou ameaçado, ou violentado, ou até mesmo tirado a vida. Então, assim, ir contra a homofobia ou qualquer outro tipo de agressão, né? A gente está indo a favor daquele ser humano, né, em primeiro lugar. Então, assim, a gente precisa se posicionar quando mulheres morrem, feminicídio, a gente precisa se posicionar como muçulmana. Quando gays morrem, a gente precisa se posicionar, né, nesse sentido de para que aquela pessoa não possa mais morrer por aquilo, né? Então, assim, eu acho que essa posição de nós muçulmanos devemos ter, independente se a religião fala, a gente não está entrando em méritos de conduta religiosa que só cabe a nós muçulmanos, né? A gente sabe qual é a nossa conduta religiosa, a gente sabe o que é, o que não é, o que é errado, o que é pecado, o que é recomendável, o que não é recomendável. Então, enfim, a gente sabe, só que a gente está do lado de pessoas, porque nós somos humanas e a gente tem que proteger as pessoas que estão sendo oprimidas, né? Então, assim, é bem legal essa sua fala. A Karine falou uma coisa super legal, a gente também já está no nosso tempo, senão o Insta derruba a nossa live, ele dá 1 hora, e eu também não quero pegar muito tempo para não ficar muito longa. Ela falou assim que essa divisão dos sunitas e xiitas, se é que existe, que é por conta dos países imperialistas que querem ter
essa separação, porque é melhor para eles, né? Então ela colocou um ponto super legal também. Então, se há essa separação, não é nós, indivíduos, fazendo, e sim pessoas, governo, né? Países imperialistas que querem isso de qualquer jeito, né? Exato, e eu concordo muito com essa visão. Eu acho que essa divisão entre xiitas e sunitas é muito mais política do que religiosa. Porque se você for pegar a religião ao pé da letra, e eu estava lendo, inclusive, sobre isso, ele prega a união. Então, a gente tem que se esforçar para ter um companheirismo, uma amizade, enfim, sobre tudo isso. Então, por que existe essa divisão atualmente? Por causa de política, por causa justamente dessas questões. E tanto o Irã, a Arábia Saudita, é porque eu acho errado passar pano para qualquer, assim, governo, vamos dizer assim. A gente tem que sempre pesquisar a fundo. Então, Estados Unidos, Israel, a Arábia Saudita, todos os países, eu não vou citar um a um, mas, por exemplo, na questão da Palestina, muçulmanos xiitas e sunitas estão inclusos nisso, né? Porque, assim, não é uma questão mais que religiosa também, né? Uma questão humanitária, de direitos humanos. Inclusive, eu estava tendo uma aula esses dias de direito internacional. E aí a professora estava falando sobre direitos humanos, tá? Não sei o que, eu peguei e fiz um comentário, falei, engraçado, né? A gente fala sobre direitos humanos, direitos das mulheres, mas o Islã já garantiu isso pra gente há mais de 1.400 anos atrás. As pessoas julgam tanto a nossa religião e nossa religião sempre garantiu tudo que a gente precisa, sabe? O que a gente não precisa também, às vezes, foi proibido álcool, carne de porco, coisas ilícitas que fazem sentido porque são ilícitas. Então, quando você pesquisa e conhece, você vê que não é um monstro de 7 cabeças, como as pessoas acham que é, e como a política e os políticos querem que a gente ache. É verdade. Tanto que até que eu queria perguntar, mas eu acho que não vai dar tempo, Mari. Deixa para uma próxima, ou até mesmo se você puder responder essa pergunta nos stories, eu agradeço, assim, para depois eu compartilhar. Sobre a questão, tem até uma moça, ela é ativista, ela fala muito da questão do hijab compulsório do Irã, né? Então, eu vou te deixar essa pergunta e você lança nos stories, por gentileza, eu compartilho, porque senão vai derrubar e aí vai cortar pela metade, não vai ser legal. Tudo bem. Certo, Mária? Eu quero super te agradecer, assim, foi super legal essa troca, eu acho que poderia ter mais uma live, várias outras. Podemos. Falando de várias outras coisas, porque na verdade, assim, nós, enquanto muçulmanas, nós somos várias outras coisas, né? Assim, não só muçulmanos, poxa, você é estudante de relações internacionais, cara, o tanto de coisas que você não conhece, né? Mas eu achei super legal nessa primeira nossa live, essa primeira conversa, de trazer sobre sunita e xiita, essa diferença, para que as pessoas consigam abrir para diálogo. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. Aí o resto vem, sabe? Porque eu acho muito importante essa questão da muçulmana falar de várias outras coisas e não falar só, por que você usa o hijab? Como que é a sua experiência como hijab? Como que é uma muçulmana no Ocidente, sabe? São questões que, cara, cada uma tem sua experiência, mas, assim, eu acho que trazer outras questões é muito mais, assim, enriquecedor, sabe? Enquanto tudo, sabe? Até as pessoas terem um olhar diferenciado para nós mesmas, né? Assim, enquanto muçulmanas, né? Mas então é isso, Mari. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu amei também. Obrigada pelo convite. Sempre que você me convidar, participarei também. E posso convidar ótimo. Também um dia, quem sabe, a gente seleciona um assunto, um tema, eu falo, não necessariamente sobre religião. Eu aprendo muito com você também, muito mesmo. Que bom. Enfim, queria te dar um abraço, mas a gente combina para depois da quarentena. Com certeza, eu quero. Eu ainda tô com esse projeto de conhecer todas as manas que eu só conheço virtualmente para que eu possa conhecer pessoalmente, porque vale muito, assim. É muito legal essa... Certo, então tá bom. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem uma agenda completa de lives também, que vai ser super legal, outros conteúdos. Eu aguardo vocês. E muito obrigada a todos. E obrigada, Mária, mais uma vez. E até mais. Obrigada até a você. Próxima. Assalamu alaikum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.